Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme Maldaner Reis, eu sou consultor técnico do Sigma, Sistema Gerencial de Manutenção, e hoje eu vou mostrar para vocês a funcionalidade do módulo de calibração que o Sigma também tem disponível para vocês utilizarem. O módulo de calibração no Sigma PDCA, que é a última versão, ele se encontra aqui no Do. Então nós temos o pilar aqui, calibração, e ao clicar nele uma outra janela irá abrir. Então é nessa janela aqui onde que você vai registrar a calibração de vocês, vai gerar o certificado, tem a tabela Schumacher também, tem todos os parâmetros de configuração da sua calibração, é nesse campo aqui. O modo de calibração ele é utilizado para aquelas empresas, ele é destinado para aquelas empresas que têm um setor específico para fazer a aferição, a calibração dos seus instrumentos da produção, de controle da produção, como indicadores de pressão, indicadores de temperatura, transmissores de pressão também é utilizado, algum alarme de nível, sensores de chave de nível que tem a necessidade de fazer essa calibração conforme a norma americana S.5.1, chamada AISA, que é uma norma que controla toda essa parte de calibração dos instrumentos industriais. Então esse aqui é o módulo. Como é que nós vamos começar? Tem aqui até um roteiro que é interessante comentar antes de fato começar a fazer a calibração, gerar a ordem de serviço. Nós primeiro temos que criar grupos e família para os equipamentos. Então eu tenho o grupo de transmissores de temperatura, eu tenho um grupo de transmissor de pressão, eu tenho um grupo de sensores de chave, enfim, todos os equipamentos que na sua empresa você tem que calibrar, eu preciso criar grupo. Depois eu tenho que cadastrar todos os instrumentos, claro que eu gostaria de fazer essa calibração. Então eu tenho o equipamento padrão, eu preciso cadastrar, e o equipamento a ser calibrado, a ser aferido de acordo com o padrão de nomenclatura da norma ISA. Então para cada, por exemplo, TT eu tenho transmissor de temperatura, se segue esse padrão aí conforme essa norma, não se costuma criar outra codificação a não ser esse que foi definido na norma. Depois nós temos que criar as faixas de temperatura, no qual as faixas de temperatura para fazer a calibração, o padrão de exatidão, que é só utilizado para o padrão, os dados de calibração, aí eu faço a programação para calibrar e gerar a ordem de serviço, faço lançamentos, tenho que lançar os dados da calibração, e depois eu tenho que lançar as horas trabalhadas, concluir a OS como uma ordem de serviço comum, faço gerar o certificado e depois tem a tabela Schumacher que faz uma correção de acordo com os últimos certificados emitidos. Então vamos lá, a primeira parte que eu tenho que fazer é criar famílias para esses equipamentos. Então vamos lá, vou minimizar aqui. Vamos criar uma família. Aqui está, vamos criar uma família PT, transmissor de temperatura. Muito bem, é só isso, só criar um código. Esse código aqui já eu não criei, é um código de acordo com a norma americana, transmissor de temperatura. Cliquei. Então posso criar outras, né? SE, outro grupo utilizado, que é sensores de chave de nível, que já está definido ali. Outro tenho o LH, que é alarme de nível elevado. Por exemplo, aí eu marco aqui, muito bem. Depois que eu fiz isso, agora eu tenho que cadastrar os equipamentos. Então eu tenho que criar dois equipamentos.
O padrão, que também deve ser aferido. Esse padrão ele é aferido fora da empresa, não na minha empresa. Ele precisa ser, como ele é o padrão, ele precisa ser calibrado num laboratório credenciado pelo Inmetro, de acordo com as normas brasileiras. E aí esse padrão vai ser utilizado para aferir todos os equipamentos aqui da minha indústria. Se eu não informar o padrão, se eu não cadastrar o padrão aqui no Sigma, ele não vai aparecer no certificado de calibração. Então, se eu não colocar ali, ele não aparece no certificado de calibração que é preciso. Então, esse padrão de calibração precisa aparecer no certificado com o código dele e a data da próxima calibração. Então, vamos lá. Aqui em equipamentos. Vamos cadastrar o equipamento PT01 padrão. Transmissor de temperatura. Padrão. Vamos colocar uma tag. Essa tag aqui até pode ser do próprio laboratório de calibração, por exemplo, departamento, um setor, ele já indica automaticamente, e a família no qual esse transmissor pertence, que aqui está o transmissor de temperatura, e aí eu salvo. Então o padrão já está cadastrado, vamos cadastrar agora o PT02, que é esse aí que vai ser esse aqui deve ser calibrado. Novamente vamos colocar a tag nele. Muito bem. Cadastramos os dois equipamentos que são necessários para fazer a calibração. Agora nós vamos, salvei aqui, tudo certo. O que nós vamos fazer agora? O próximo item é criar as faixas de calibração. Voltamos no módulo de calibração e aqui está. O que é a ficha de calibração? É ligar a faixa de saída. Deixa eu selecionar aqui o transmissor de temperatura. Eu vou ligar a faixa de entrada com a faixa de saída. Nessa família aqui de transmissor de temperatura, nós podemos ter diversos equipamentos. Alguns medem a temperatura de 20 a 100, outros de 150 a 200, outros de 300 a 400, por exemplo. Então, cada faixa, cada item desses aí, eu preciso cadastrar nessa família aqui. Então, vamos lá. Temperatura. Aqui eu vou criar um código de identificação, pode ser só grau 01, por exemplo. A faixa de entrada é aquilo que aparece no visor, é um indicado pelo aparelho, então vai ser a faixa de temperatura, da mínima até a máxima. Por exemplo, aqui eu vou colocar de 20 graus Celsius até 100, essa aqui é a faixa de temperatura que meu equipamento consegue medir. A unidade de entrada então vai ser Celsius, graus Celsius, né? E a faixa de saída. O que é a faixa de saída? É o sinal que esse transmissor emite para indicar essa temperatura. Então, quando o equipamento estiver medindo a temperatura de 50 graus, vai representar, por exemplo, 5 miliamperes de sinal, que isso vai ser interpretado por um outro equipamento lá na produção, que aí vai mostrar a temperatura correta para o operador da máquina, por exemplo. Então, essa aqui é a faixa de entrada, que é diferente da faixa de saída, porém elas devem ter uma lógica. Então, eu posso colocar aqui de 2 a 10, por exemplo, e a unidade de saída é miliampere.
Ok? Então, faixa de entrada é aquilo que o aparelho indica, que mostra para o operador, aquilo que ele consegue medir. Essa temperatura vai ser transformada num sinal, que é a faixa de saída, que é medida em miliampere. Esse sinal é transmitido e recebido num outro aparelho que transforma esse sinal aqui em uma temperatura. E é isso aí que nós temos que calibrar, é isso aí que é aferido. E esses pontos eu tenho que colocar aqui. Então o primeiro P, nós temos até 20 pontos aqui. Temos 20 pontos, que é a faixa de saída, é isso que eu preciso identificar. No entanto, os clientes utilizam até 5 pontos. Foi programado, aparece 20 aqui, mas somente é necessário ter 5. Então vamos colocar aqui 2 e no máximo 10. Então eu preciso criar uma média entre essas duas. Então aqui é 2, desculpa, é no 5. Vou colocar aqui para o lado, então 2, 4, 6 e 8 e 10. Então quando for 20 graus Celsius, vai ser emitido um sinal de 2 mA, ok? E agora, por último, nós vamos lá na faixa de entrada, que é o I. Nós vamos lá, então vai ser 20 a 100, que é aqui no I. Aqui está, então aqui é 20, 2, 4, 40, 60, 80 e 100 ao lado. 100. Muito bem. Então esse aqui é um padrão. Essa é a ficha de calibração que nós temos que seguir. Se eu tivesse um outro aparelho, então transmissor de temperatura, eu já cadastrei um padrão aqui, uma ficha de calibração para um equipamento de 20 até 100 graus Celsius. Se tem mais um, eu coloco aqui grau 2, por exemplo. É um equipamento que tem maior amplitude de medição, de 0 até 350 graus. Aqui também Celsius. E aqui novamente eu vou criar essa ficha de calibração. Então vamos colocar aqui de 0 até 35 mA. Ok, aí eu tenho que cadastrar novamente ali, todo ao lado, né? 0, 35 e preencher. Então todos os campos, todos os aparelhos que eu tenho, eu vou colocar aqui. Aqui é 0,2. Não podemos. Muito bem, essa aqui é a ficha de calibração que eu tenho que cadastrar somente uma única vez. Normalmente nós não cadastramos só quando chega algum equipamento com uma faixa de entrada e saída diferente dessas demais que já estão cadastradas. Aí eu clico em salvar e cadastramos essa ficha de calibração. Ok? Muito obrigado.